paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Bacana. Vamos lá para mais um registro, para mais uma gravação. Então, como eu já disse, né, os vídeos que eu faço geralmente não, quase sempre são vídeos inspirados na minha experiência, no meu dia a dia. São testemunhos daquilo que eu estou vivendo. Eu tenho dois objetivos nesse canal. Um é mostrar o dia a dia, né? Mostrar os lugares que eu passo e mostrar as experiências que eu tenho, experiência de vida, né? E pregar o evangelho. Então seria pregar a palavra de Deus, divulgando as experiências que eu vivo, né? Então esse é um vídeo, mais um vídeo dessa saga, dessa série, o meu dia a dia, experiências com Cristo, né? E eu quero mostrar para vocês aqui agora. Vamos passar sobre uma ponte bonita aqui agora. Eu vou até abrir a janela do caminhão para vocês poderem ver melhor a represa. Aí. Tem uma balsa ali, uma balsa de extração de areia. Olha o tamanho da represa, coisa linda, né? São lugares que eu passo. Então esse é o objetivo: divulgar esses lugares, o meu dia a dia e a palavra de Deus, e fazer isso de uma maneira agradável, né? Leve. E eu peço a Deus sempre para me dar inspiração, para ter conteúdo, para não ficar sendo vídeos vazios, né? Eu gravo muito vídeo, eu faço muita gravação, mas a maioria das gravações que eu faço não vai pro ar. Eu não divulgo, porque se eu achar que não tá legal, que não tem conteúdo, né, aí não fica bacana e eu acabo deletando. E esse é um vídeo que tem conteúdo. Mas pra gente entrar nesse conteúdo, né, no contexto do que eu tô dizendo, eu quero contar um pouquinho da história de um dos maiores profetas bíblicos. Senão seria até o maior. Ele está entre os profetas maiores da Bíblia, né? O profeta Elias. Quem leu a Bíblia, quem conhece histórias da Bíblia, com certeza conhece o profeta Elias. E Elias foi muito usado pelo Senhor, né? Pela palavra de Elias, ele disse ao rei Acabe que não choveria por 3 anos, 3 anos e meio, e não choveu. E ele disse que seria pela palavra dele, pela minha palavra. Ou seja, um homem que tinha a confiança diante do Senhor. E realmente não choveu. E quando Elias volta, ele volta para destruir os profetas de Baal, os profetas de Azera, né? Ele confronta os profetas, e ali ele propõe uma disputa ali, né? Que os que adoram Baal
ali fariam um altar de holocausto, e clamariam a Baal para que Baal atendesse as orações e respondesse com fogo, porque ele disse que aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, né? E nós sabemos que os profetas de Baal, de Azera, clamaram a Baal a manhã inteira, gritavam, choravam, se cortavam, e Baal não respondia. E então, quando chega a vez de Elias, né, entre aspas, ele manda restaurar o altar, e de certa forma ele provoca Deus, porque ele pede para jogar água em um rego que havia feito em volta do altar, e jogam água ali até que aquela água transbordasse. E então Elias faz a oração ao Senhor, e a oração de Elias é um segredo para todo cristão, aquele que quer obter respostas de Deus, porque a oração de Elias não foi em favor de Elias, mas foi em favor de Deus. Elias clama a Deus e diz que aqueles ali, eles pecavam contra Deus, então que Deus se manifestasse e mostrasse que só Ele era Deus. E aí a Bíblia diz que Deus responde com fogo, e fogo tal que consumiu tudo que estava no altar, o holocausto, e lambeu a água, secou a água que estava em volta do altar. Ou seja, Deus fez de maneira extraordinária. E então Elias diz que aqueles que servem os servos de Baal, que sirvam a Baal, né? Os que servem a Deus, que passem para cá. E Elias mata a espada, 850 profetas, 400 mais 450. É um homem poderoso diante do Senhor, ousado diante do Senhor. Só que aí, quando Acabe diz a Jezabel o que havia acontecido, Jezabel lança uma palavra de maldição sobre Elias, que ela mataria Elias, que Elias não escaparia. Então Elias fica com medo e foge, deixa o seu servo e foge sozinho, e vai para o deserto, entra embaixo de uma árvore, e ali ele se deita e clama ao Senhor e pede a morte. Eu quero morrer, né? Ele deita sobre uma pedra e dorme. Aí o anjo do Senhor aparece a ele e acorda Elias trazendo água e pão, e diz para Elias: levanta e come. Então Elias levanta, come e bebe, né? E deita e dorme de novo. E novamente o anjo do Senhor toca em Elias e diz: levanta, come e bebe, porque a tua caminhada é muito longa. Elias então, ele se levanta, e com a força daquele alimento, ele caminha 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor, o Monte Horebe. E ali chegando, depois de 40 dias e 40 noites no monte do Senhor, Elias entra numa caverna, se esconde de novo. Então o Senhor aparece a Elias e pergunta: Elias, o que fazes aí? Né? E Elias clama ao Senhor, dizendo que ele é muito zeloso ao Senhor, dedicado a Deus, mas que todos morreram e só sobrou ele, todos foram mortos. Aí Deus responde a Elias, né, que em Israel Deus havia tirado, separado ali, guardado 7.000 profetas, que os joelhos não se dobraram a Baal, e que nem suas bocas o beijaram. Ou seja, Elias não estava sozinho. Elias não caminhava sozinho. Ele achava que estava sozinho. Por causa de uma palavra maldita, ele pediu a morte porque achou que estava sozinho.
E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, né? Os desertos que nós passamos. Sim, às vezes nós passamos por desertos que são longos. Às vezes nós passamos por desertos que são curtos, mas que são desertos. E os desertos curtos também, como o deserto de Elias, que foi um deserto curto, breve, mas que em nós causa vontade de morrer, porque parece que estamos sozinhos, né? Se nós pararmos para analisar, todos nós um dia ou já passamos ou passaremos por desertos. Aí pode ser provas, lutas, palavras malditas, situações, né? Como de Elias, que foi uma palavra maldita. Às vezes pessoas se levantam contra nós, e como o inimigo não pode nos tocar, ele levanta pessoas para nos atingir. E essas pessoas são usadas na mão do inimigo, e elas vêm contra nós. E muitas das vezes nos atinge onde mais dói, exatamente onde sabe que vai causar dor. Ele quer nos destruir, ele quer nos derrubar. E como ele não pode nos atingir, usa situações. E aí, por momentos, nós entramos em desertos. Por momentos, nós pensamos que estamos sozinhos. Por breve momento, a nossa fé diminui. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Por que que eu estou falando a respeito disso? Quero contar para vocês, né, que esses dias aí eu comecei a duvidar como é que se diz? Da eficiência. A eficiência desse canal. Porque o objetivo desse canal é claro. O meu objetivo é pregar a palavra do Senhor. O meu objetivo é alcançar almas, alcançar pessoas. Eu tenho pedido a Deus para que Deus me ilumine, para que Deus me dê palavra, para que Deus me inspire. E por um breve deserto, eu parei para pensar: será que eu estaria perdendo tempo? E o inimigo, ele é artiloso, né? Ele é astuto. E aí então, eu ouvi uma pregação onde o pastor disse uma coisa importante, né? Que muitas vezes nós focamos no problema, na situação, e nós queremos que essa situação se resolva. Aí aquilo não dá certo, porque nós sabemos que o nosso foco tem que ser Deus, em Deus. Por exemplo, se nós temos uma pessoa que nós queremos que ela mude, que ela melhore, que uma pessoa se converta, que ela se salve, que uma pessoa largue o mundo das drogas, a princípio nós queremos ir na pessoa, né? Nós achamos que a capacidade é nossa, a responsabilidade é nossa, mas não é. Nós temos que ir a Deus, nós temos que clamar a Deus, nós temos que sim entregar essa situação nas mãos de Deus. Nós temos sim que entregar essa pessoa na mão de Deus, clamar ao Senhor, porque Ele é capaz de fazer. Ele é o único capaz de mover e transformar qualquer situação para Ele. Aquilo que para nós é difícil ou até impossível, para Deus é fácil. Então o nosso foco às vezes está no local errado, na posição errada. A nossa posição de luta está errada, porque nós focamos no problema. Aí então eu orei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, porque eu dizia ao Senhor que Ele sabia do meu coração, que Ele sabia da minha vontade, porque
A minha vontade é pregar o evangelho, levar a palavra e alcançar pessoas. E eu comecei a clamar a Ele. E aí então, o que Deus fez? Ele me revelou na palavra, né? 3 situações da Bíblia aonde o deserto foi necessário. E talvez você está passando por um deserto neste momento. Você está num deserto, não sei se grande, pequeno, não sei se ele é longo, mas creia que o deserto é local de aprendizagem, é local de comunhão com Deus. Deus quer estar a sós com o ser humano. Então a pessoa vai para o deserto, porque é no deserto aquela hora que você pensa assim: nossa, eu estou sozinho, ninguém consegue me ajudar. É porque Deus quer estar contigo a sós, para que a sua confiança, a sua esperança esteja só no Senhor. Porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, que põe a sua esperança no braço do homem e não coloca a sua esperança em Deus. Mas quando Deus te leva para o deserto, te permite o deserto na tua vida, é porque Ele quer ter uma comunhão. E então essas 3 situações, a primeira que eu quero falar é de um apóstolo muito usado, apóstolo Paulo. E Paulo foi usado, e até hoje ele é usado, para pregar o evangelho aos gentios. Gentios são todos aqueles que não faziam parte do povo ali de Deus, que era o povo escolhido, né? Porque Jesus veio para o seu povo e o seu povo o recusou. Então Deus precisava de um homem como Paulo, um homem destemido, um homem corajoso, para pregar para o resto do mundo. E Paulo foi esse profeta, Paulo foi esse apóstolo. Só que quando Paulo se converte no caminho de Damasco, que ele tem uma visão de Cristo, e ele cai por terra, então depois dessa conversão de Paulo, ele é levado para o deserto. E ele mesmo diz que passou 3 anos no deserto, tendo comunhão com Jesus Cristo. Ali ele foi discipulado por Jesus Cristo, e de lá ele voltou preparado. Se nós vermos na Bíblia o que aconteceu com Paulo, ele já não era mais aquele homem arrogante, porque nas cartas de Paulo ele relata que todo aquele conhecimento, tudo que ele tinha, ele abriu mão, jogou fora para pregar o evangelho. O poder de Paulo estava no evangelho, estava em Cristo, e não na sua sabedoria, não naquilo que ele tinha aprendido antes da sua conversão. Então Paulo foi transformado no deserto. Outra situação de deserto que transforma e modela o ser humano é o profeta João Batista. Esse que Jesus disse que, nascido de mulher, João era o maior homem, o maior profeta nascido de mulher, e foi Cristo quem disse. E se nós vermos onde João foi modelado, foi discipulado, foi no deserto. João, ele foi criado no deserto. A Bíblia relata que naqueles tempos, sendo Anás e Caifás sacerdotes, sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus, a palavra do Senhor a João no deserto. Ou seja, Deus tinha opção de religiosos, Deus tinha opção de doutores da lei, mas Deus fala com João no deserto, porque ele precisava de alguém modelado pelo deserto. João era duro nas suas palavras, era a característica daqueles que viviam. Eles não tinham regalias, eles não tinham, mas eles eram cheios de Deus, e João era cheio de Deus. Então João foi modelado no deserto. Porque Deus, quando quer usar alguém, Ele permite o deserto. E o principal deles, que eu quero falar agora, Jesus Cristo. Jesus Cristo, após o seu batismo no Rio Jordão, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito com E maiúsculo, quer dizer, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus conduziu Jesus, homem, para o deserto, para ele ser tentado no deserto por Satanás. É o que está na Bíblia. E aí Jesus passa no deserto 40 dias e 40 noites.
E aí então ele é tentado por Satanás. E aí então Jesus, depois de ter passado por essa prova do deserto e pela tentação de Satanás, a Bíblia diz que ele sai no poder do Espírito e sai pregando a todas as margens do Jordão, a Galileia, a Judéia. E aí começa o ministério de Cristo. Cristo também passou pelo deserto. Se você, meu irmão, minha irmã, se você está passando por esse deserto, veja a mão de Deus agindo na tua vida. Veja Deus trabalhando na tua vida. Às vezes Deus permite que o inimigo se aproxime de você para te tornar mais forte, porque Ele sabe quem é você. Deus conhece os seus, como Ele fez com Jó. Ele disse a Satanás: viste meu servo Jó, homem reto e fiel, né? Quem sabe você está na condição de Jó? Quem sabe Deus falou para Satanás: viste o meu servo, tem visto o meu servo? Deus conhece o teu caráter, o teu coração, porque Ele sabe que você vai resistir. Ser firme, prevalece. Tenha bom ânimo, tenha coragem, porque Deus está contigo. E agora vem a parte do testemunho, onde Deus envia os anjos para cuidarem, né? Porque depois que Jesus saiu do deserto, Deus enviou um anjo e o alimentou. Deus enviou um anjo ao profeta Elias para dar o alimento e o fortalecer. E aí, eu nessa minha caminhada, né? Eu chego em São Paulo, nessa viagem agora, e encontro lá em São Paulo, né, o meu amigo, meu irmão em Cristo, né, o Márcio. O nome dele é Márcio Aparecido, mas a gente conhece ele por Parafuso. E aí a gente conversa bastante. E eu falei pra ele: oh, tem vídeo novo lá e tal, dá uma olhada. Aí ele disse pra mim assim: ô irmão, agora eu tô vendo na televisão. Eu e a minha esposa, a gente senta no sofá e assiste o vídeo na televisão. Aquilo foi o alimento que me fortaleceu. Sabe, Deus envia um testemunho, porque nesse meu canal, se eu alcançar uma alma, eu já fico satisfeito. E não tô dizendo que esse meu amigo lá, o Márcio, né, o Parafuso, eu o alcancei. Eu creio que ele me alcançou, porque ele já era convertido. Mas é o testemunho, é o testemunho que tá dando certo. E aí eu já me enchi de ânimo novamente. E ele me falou que estava sendo bênção, né? Que o canal estava sendo bênção. Eu também tenho uma palavra profética pro irmão dele, que ele ficou de me mandar o nome do irmão e não mandou, né, Parafuso? Eu quero te dizer, meu irmão, que você que é irmão do Parafuso aí, eu sei que você está passando por uma prova, por uma dificuldade, mas creia que Deus está na sua vida. Deus está no controle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Tome posse dessa palavra. Você sabe que esse deserto está passando, mas aprenda, receba o que Deus está te ensinando, e você vai sair mais forte desse deserto. E aí então eu saio para vir embora e viajo de São Paulo para Santana da Vargem, né? E cheguei aqui à noite para descarregar. E hoje de manhã encontro outro irmão ali também, que a gente se conheceu e que também é seguidor do canal, é o Paulo. Meu irmão Paulo, que Deus te abençoe. Você tem sendo bênção na minha vida também. E aí eu recebo um convite desse irmão que eu conheci através desse canal. Ele me disse que quando eu viesse pra cá, que não era pra eu ficar no caminhão, era pra eu ir pra casa dele. E ainda disse, né, que a esposa dele faria lá uma comida pra gente se alimentar. Irmãos, isso é muito gratificante, porque uma pessoa que deseja abrir a porta da tua casa para outra pessoa, é a palavra de Deus se cumprindo, né? Porque o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Só tem comunhão para você levar para tua casa quem você confia. Então, meu irmão, eu quero te dizer, irmão Paulo, que você também tem sido bênção na minha vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, você, tua família, teu trabalho. Eu tenho um outro irmão também, o irmão Donizete, lá de Jacutinga.
que a gente se fala sempre, que eu também conheci através do canal. Irmão Donizete, que Deus te abençoe, te prospere, te cuide. Você é vaso de honra, meu irmão. E Deus quer te usar. Deus quer te usar na tua obra, para ganhar almas, para salvar vidas, meu irmão. Que Deus te abençoe. Tá bom? Então é isso aí, galera. Esse é um vídeo onde é um testemunho meu, que Deus cuida da gente, que esses aparentes desertos, né, que são breves ou longos, são momentos de aprendizagem em nossa vida, para nos tornarmos mais fortes. Amém? E que esse vídeo também possa te fortalecer, que você possa ganhar confiança. Leia essas passagens na Bíblia que eu citei, né? Medite nelas, que o Espírito Santo possa te falar também ao teu coração, porque a Bíblia ela fala para cada um de maneira diferente. Então que o Senhor possa falar contigo. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, para que eu possa te enviar mais vídeos, né? Toque lá no sininho para você receber as notificações. Me ajude a divulgar a palavra do Senhor, e que Deus possa te abençoar. Eu sou Valdir Carvalho e esse é seu canal Viajando com Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe.